Xiii, rapaz, os peixes estão morrendo do nada no teu aquário. Começou a morrer, não tem motivo, a gente não sabe o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que eu evito isso? Por que esses peixes estão morrendo do nada? Sim, assim, cara, tá tudo certinho, tá tudo legal e eles estão morrendo do nada. Bom, provavelmente você já viu alguém falando isso. Provavelmente você em algum grupo de WhatsApp, em algum grupo de aquarismo, já viu alguém falando isso. Ou você talvez esteja passando por isso agora e por isso você veio aqui para esse vídeo. Bom, se tu caiu aqui agora na primeira vez, você está no canal Aquarismo Jumbo. Vem para cá, se inscreve no canal, dá uma porrada neles no like, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente, mas vai ajudar você a tirar essa dúvida e vai ajudar você a ajudar mais pessoas. Afinal de contas, um dos motivos desse canal ter nascido foi para ajudar o aquarismo, mas ajudar você a ajudar outras pessoas. Boa parte do que a gente faz nesse canal é divulgar o aquarismo e divulgar pessoas que ajudam o aquarismo. Então, se você quer ajudar alguém que está numa situação dessa, onde os peixes começaram a morrer sem explicação, vou falar uma coisa para você. Tem explicação sim, e direto ao ponto eu vou explicar o porquê que os peixes morrem do nada. Tá pronto? Tá preparado? Anota aí. Já se inscreveu no canal? Porque senão a dica não vai funcionar. Vou dar mais um tempinho, aperta ali o botão de se inscrever que não custa nada, mas para mim faz uma diferença danada, porque durante esses 15 anos a gente está fazendo o canal crescer pra caramba. Eu conto muito com você, com a tua ajuda, para que realmente a gente consiga voltar e continuar a trocar essa ideia cada vez com mais força. Afinal de contas, a gente merece estar no topo e você que está com a gente há tanto tempo sabe disso. E para isso, a tua inscrição é muito importante. Bom, direto ao ponto. Primeiro, gente, peixe não morre do nada. Cara, peixe não morre do nada. O que mais irrita é quando você vê alguém dizendo que meu peixe morreu do nada. Não, seu peixe não morreu do nada, cabeção. O seu peixe morreu por algum motivo muito grave e muito sério, e se você não conseguiu identificar o que está acontecendo de errado, liga aquele sinal de alerta top das galáxias. Pode começar a ficar realmente preocupado porque você está tomando nas costas, parceiro. Sim, o peixe ele não está num dia bom e no outro ele morre. Sempre tem algum motivo. Boa parte desse motivo está principalmente quando você não sabe nem o motivo da pergunta e como perguntar. Exemplo, Paulo, várias perguntas durante esses anos eu já recebi. Paulo, meu aquário está todo ok e meu Oscar morreu. Meu Oscar não está bem, não entendi. Os parâmetros estão ok. Então, o que mais a gente vê assim, tá tudo bem, os parâmetros estão ok e o meu peixe morreu. Não, cara pálida, cabeção. O seu peixe não morreu porque os parâmetros hoje estão ok. Eles morreram porque ontem, antes de ontem, há um mês atrás, há 2 meses atrás, em algum momento, quando o seu aquário não estava com os parâmetros ok, aquilo dali impactou o seu peixe. Por isso que manter parâmetros de água e entender como está o histórico dos parâmetros de água do seu aquário vão fazer toda a diferença. É óbvio que existem, por exemplo, panes e bugs que podem acontecer e levar, infelizmente, bater na madeira sempre, a perda de uma fauna inteira, como faltou luz, né? Puxa, faltou luz, eu não tenho equipamento de emergência, no break, nada, eu não estava em casa, deu ruim, chegou, morreu. Aí realmente, entre aspas, de uma hora para outra, morreu. Mas mesmo um aquário, quando você tem uma pane dessa, você precisa entender quanto tempo os seus peixes vão, aspas, ficar mal no oxigênio que você está colocando e no teu sistema de oxigenação do aquário. Exemplo, eu sei que o Tank Buster com a atual fauna, até que as minhas arraias vão catar a superfície, até que as aroanãs não estejam bem, o catfish vai toda hora dar uma complementada de ar lá em cima, vai demorar de 45 minutos a 1 hora. Por quê? Porque eu já fiz essa experiência de desligar todas as bombas e ficar observando o aquário
e entender quanto tempo só na água do aquário, sem nada, os peixes iam ficar bem, sem problema. Quando você fizer uma experiência dessa, se você tiver um SAMP, mantenha a circulação do SAMP para que, se você desligar o teu aquário por 1 hora, você evita perder bactérias lá no teu SAMP. Voltando para o nosso assunto, entender como o meu aquário está bem, como o meu aquário... Perdi o fio da meada. Puta que pariu. Caraca, bom, Paulo, por que eu saí do vídeo? Gente, simplesmente a porta da minha casa abriu sozinha no meio do vídeo. Bom, aqui é assim, né, cara? Eu evito os maiores cortes e te conto o que está acontecendo. Bom, voltando ao nosso assunto, você não vai ser surpreendido se você conhece a tua montagem do teu aquário. Então os peixes, eles não vão morrer do nada, né? Sempre vai ter um propósito, sempre vai ter um motivo, vai ter alguma doença. Normalmente algum problema, alguma deficiência de filtragem que você está tendo. O que pode estar acontecendo também é alguma briga está acontecendo e você não está observando de maneira adequada o que está acontecendo. 90% das vezes realmente são parâmetros inadequados, é algum tipo de pico, normalmente é pico de amônia, é pico de alcalinidade ou pico de acidez, e a repetição de pequenos picos em intervalos, eles vão, aos poucos, eles vão massacrando o teu peixe, mexendo com a saúde do teu peixe, fazendo o seu peixe ficar debilitado, e tem um momento que simplesmente o teu peixe, puf, do nada ele morreu. Gente, não é do nada. Cara, o cara alimenta o peixe de forma inadequada, né? Seja ela com a proteína de forma inadequada, com ração de forma inadequada, ou muito, ou pouco. Pouco, normalmente não é o grande problema. A maior parte das vezes é muito. A maior parte das pessoas que falam que perdi meu peixe do nada são peixes novos, são normalmente faunas que estão acabando de ser montadas, e aquaristas que estão com uma pressa e que não dão um tempo normal da natureza. Querem ter um peixe jumbo, que é um grande desejo de todo mundo, é o meu, assim como o seu, mas principalmente querem que esse peixe ele vire jumbo do dia para a noite. Ou seja, comprar um peixe num tamanho, né, grande, num tamanho adequado. Aliás, eu vou fazer um vídeo falando sobre se vale mais a pena comprar o peixe pequeno ou grande. Vou falar sobre isso. Mas normalmente as pessoas querem comprar pequeno porque é mais barato. Quer comprar o peixe pequeno e querem montar a fauna e já querem ver ele jumbo, afinal de contas, é aquarismo jumbo. Você quer ver o peixe golbírio, o peixe natural, você quer ver uma raia adulta, você quer ver as aroanãs crescerem, mas aí você compra o peixe com 10 centímetros. Aí o que o cara faz? Desculpa, pessoal. Ele vai e começa a sobrecarregar a alimentação, começa a alimentar o peixe demais, sobrecarrega todo o sistema digestório do seu peixe, sobrecarrega rins, fígado, tudo do peixe, o peixe fica totalmente sobrecarregado de alimentação, hepaticamente falando, mal, cheio de gordura, né? Por quê? Porque por menos gordurosa que seja, o excesso de qualquer comida, ração, ele vai trazer um excesso e vai fazer mal para a saúde do seu peixe. Então, esses excessos, principalmente na alimentação, vão causar muitas chamadas mortes súbitas. Essa tal morte súbita, que acontece principalmente com alguns peixes jumbos jovens, que são comprados por aquaristas que estão com sonho de ver aquele peixe ficar lindo, eles perdem muitos peixes nesse momento, que é aquele momento que a gente chama de momento da engorda, o momento do desenvolvimento, o momento dele passar esse peixe para o aquário principal dele, ele perde justamente nesse melhor momento. Por quê? Porque a maioria das vezes, o peixe que não morreu do nada e os parâmetros estavam todos ok, ele morreu por um erro de manejo e por um erro de trato. Trato e manejo são normalmente os pilares que fazem com que o aquarismo jumbo funcione. E o trato e manejo precisa ser adequado para cada espécie que está ali no teu aquário. Você precisa olhar o teu peixe e entender. Caramba, eu tenho pangaços. Qual é o comportamento nutricional dele? Quais são os parâmetros de água? Aonde eu consigo equilibrar os parâmetros de água para que eu mantenha tanto o pangaços, que é um peixe de origem asiática, quanto o meu Pterodoras granulosus no mesmo aquário.
Qual é o ponto de equilíbrio? Funciona melhor no alcalino? Funciona melhor no ácido? Bom, no aquarismo, qualquer coisa que seja um pouquinho ligeiramente pro ácido vai favorecer na questão picos de amônia. Afinal de contas, picos de amônia na água alcalina são muito mais perigosos do que picos de amônia na água ácida. Porém, o pico de acidez pode ser tão ruim ou até mais prejudicial do que um pico de amônia. Grandes faunas já foram perdidas por aquários que desceram para 4, para 3, para 5 e, cara, quando o pH desce muito, dependendo da espécie, ele sente, ele, aspas, dentro d'água, ele queima, ele começa a soltar um excesso de muco, as guelras, ele fica muito mal, a nadadeira corrói, vários peixes não conseguem se recuperar. Então é muito importante que os parâmetros estejam todos ok. Quando você for perguntar para alguém e falar sobre o seu aquário, primeiro, quando você vai falar do seu aquário e dizer que os seus parâmetros estão ok, faça toda a discriminação de como está a tua montagem. Qual o tamanho do seu aquário, mas não por litragem, display e litragem, comprimento, largura, altura. Explica como é que está o teu sistema de filtragem, como ele funciona e qual o período que você faz manutenção nele para que ele dê certo. Descreva como é que são as suas alimentações e como você alimenta seus peixes, de que forma que você tem, tenha um processo organizado para isso, não faz isso virar hoje tem, eu dou, amanhã não tem, não dou. Não, cria um processo de alimentação para o seu peixe. Se você tomou a decisão de ter um aquário, você também tem que ter a decisão de fazer o manejo adequado alimentar do teu peixe. Se você não faz o manejo alimentar adequado, é um dos motivos das morreu do nada. Outra coisa, mantenha os parâmetros do seu aquário anotados. Então você tem que saber qual é o teu pH, nitrito, nitrato, amônia, com frequência. Mas principalmente, testar os testes. Como assim testar os testes, Paulo? Não é para dizer se o teste é bom. Testar os testes significa saber se em determinados períodos que você está fazendo os testes, como é que está o nível do teu pH? Como é que está alterando o nível de nitrito? O que está alterando o nível de nitrato? Se você tem um processo organizado, você já consegue prever quais são os momentos de fazer uma troca parcial de água, qual é o momento correto de entrar ou não com algum suplemento no seu aquário, seja ele mineral, seja ele um suplemento tanto para acidificar ou para alcalinizar, ou se você precisa complementar e equilibrar o teu aquário. Como é que você pode equilibrar o teu pH? Bom, você pode equilibrar com rochas, você pode equilibrar com troncos, achar a harmonização da água do seu aquário para que haja um tamponamento natural e que você mantenha esse aquário de forma equilibrada a médio e longo prazo. Isso vai evitar que peixes morram do nada. Então você precisa estudar e entender como isso funciona. Você que vai responder essa pergunta para um amigo que te fez essa pergunta, não sai de orelhada dando todas as respostas. Peça para ele que ele descreva o aquário da maneira que eu falei para você aqui que tem que ser descrita. E uma vez que ele descreva, a partir do momento em que ele começa a responder a você, ele mesmo já começa a refletir. Caramba, o meu pH tá tanto. Caramba, eu estou alimentando de tanto tempo. Você força o sujeito aquarista a pensar. Porque a pior coisa que pode ter é um seguidor, é alguém que não pensa por si próprio, não tem as suas opiniões. Aqui no canal Aquarismo Jumbo, há 15 anos eu ensinei os aquaristas a pensar com a própria cabeça. Por isso que tanta gente divulga Aquarismo Jumbo, por isso que tanta gente fala e hoje fala com propriedade. Por quê? Porque mais importante do que o Paulo Sérgio falar é ter pessoas falando aquilo que acreditam, aquilo que aprenderam, melhorando e fazendo com que o Aquarismo Jumbo chegue cada vez mais longe, para que menos peixes comecem a morrer do nada, né? Afinal de contas, a gente sabe que não é do nada. Sempre vai ter um motivo, e esse motivo, na maioria das vezes, é sua responsabilidade e você precisa assumir essa responsabilidade. Afinal de contas, olha, agora vou contar um segredinho aqui para vocês. A gente sabe
que grande parte dos aquaristas, e lá na loja Aquarismo Jumbo, na época da loja Aquarismo Jumbo, eu vivenciei isso de perto. Pessoal, não conta pra ninguém e tal. A gente sabe que você já deu mole. Você aí que me assiste, que tá aqui no canal Aquarismo Jumbo, tu já deu mole. Tu já achou que teu peixe morreu do nada, aí ficou bravo, e depois tu raciocinou e falou, não, eu fiz besteira. Então conta pra mim, bota aqui nos comentários, quais foram as besteiras que você já fez e que acabou descobrindo que era uma besteira e por isso alguns peixes acabaram morrendo do nada. Vamos acabar com essa história de meu peixe morreu do nada? Se ele morreu, é porque aconteceu alguma coisa de errado. Afinal de contas, 100% da responsabilidade do que está aqui dentro é sua, aquarista, é sua, jumbista. E a minha responsabilidade é trocar ideia com vocês, fazer você pensar e errar cada vez menos. Canal Aquarismo Jumbo, se inscreve, vem pra cá, compartilha esse vídeo nos seus grupos e convida a galera que ainda não está inscrita nesse canal, que é patrimônio do aquarismo brasileiro, do Brasil pro mundo. Vem fazer parte você também. Valeu, galera! Fechei minha porta, tá? Então, encerro o vídeo por aqui. Grande abraço, galera!